Bom, gente, chegamos ao segundo vídeo do nosso curso de Data Science do Zero, um curso gratuito, que depende do apoio de vocês, né? O canal, para se manter e crescer, depende da audiência de vocês. E aí comentem, né, nos vídeos, tem sugestões, façam críticas, né? Toda a interação que vocês fazem no vídeo é utilizado pela Google para promover o canal, tá? Então, o acordo eu estou fornecendo aqui o curso de Data Science de graça, do Zero, e vocês deem o like ou até o dislike se não gostarem e façam críticas construtivas ou não do canal, tá? Vamos à segunda parte dessa nossa jornada, né? A ideia é formar cientistas de dados aqui, tá? Uma profissão que vai ser cada vez mais necessária, apesar do chat GPT, tá? Talvez a profissão de ciência de dados mescle um pouquinho com a parte de inteligência artificial, que muitos projetam, tá? Mas é uma profissão que é muito necessária hoje, tem muitas vagas abertas, uma das profissões mais bem pagas da área de tecnologia da informação e da maioria dos empregos em geral, tá? Vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou. A gente estava conceituando ciência de dados e hoje vamos entender como funciona a parte de ciência de dados. Para entender isso, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né? Vamos entender esses conceitos agora. O primeiro conceito é o que é variável independente e variável dependente, tá? Não confundir isso com causa e efeito. Eu vou falar, esse vai ser o principal assunto da nossa aula de hoje. O que é causa e efeito e o que não é. Bom, variável dependente é uma variável que depende de alguma coisa. Por exemplo, se você está regando uma árvore, né, uma plantinha, você tem uma plantinha em casa, você começa a regar ela, o tamanho daquela planta, o número de folhas que ela tem, se ela vai morrer, se ela vai sobreviver ou não, depende do tratamento que você der para aquela planta, certo? Ou seja, a variável dependente é ela que depende do tratamento que você deu, da quantidade de água, por exemplo, que você colocou na planta, ou da quantidade de sol que ela consumiu. Vamos simplificar o problema. Vamos imaginar que eu tenho uma variável, certo? Independente, que é a quantidade de água, certo? E aí, o tamanho da planta e o número de galhos, e se ela vai morrer ou não, depende da quantidade de água. Por isso que o nome é variável dependente, certo? A variável independente é a entrada e a variável dependente é a saída, né? A gente tem que ver também o que é causa e efeito, tá? Uma variável independente pode sim ser causa e efeito. E é causa e efeito, tá? Que é diferente de correlação, que a gente vai ver depois, tá? Correlação é outra coisa, eu vou explicar isso e aí vai ficar bem claro para vocês, tá? A variável dependente depende da independente, então a variável dependente é um efeito que depende daquela causa. E é isso que a gente quer saber muitas vezes em ciência de dados, né? Quem vai comprar um produto e por que vai comprar, e a compra desse produto depende de qual fator, né? É um caso, tá? Então, voltando por exemplo da nossa plantinha, né? O quanto ela vai crescer, ou florescer, ou sobreviver, depende do tratamento que você der para ela. E aí, a variável, né, é dependente, que é o quanto ela vai crescer, etc., vai depender da variável independente, que são as entradas, a quantidade de água, a luz que ela levou, né? Ou seja, o tratamento que você vai dar para aquela planta que você está cultivando, tá? Ficou claro, gente? Façam perguntas aí nos comentários, né? Eu vou estar respondendo, fazendo novos vídeos de resposta, né? É interessante, muito bom a participação de vocês, tá bom? Vamos continuar. E aí, gente, a gente tem que entender agora alguns conceitos muito importantes para a área de ciência de dados e inteligência artificial. O que é algoritmo, o que é um modelo e o que são dados, tá? Vamos tentar entender como é que funciona toda essa coisa aí, tá bom? Bom, vamos começar de forma estratégica do que é algoritmo, tá? Vamos tentar entender isso. Não sei se já fizeram algum bolo, né? Eu já tentei fazer, não ficou muito bom. Mas o que é um algoritmo? É uma receita de bolo. É um conjunto de passos para você fazer alguma coisa. É uma receita de bolo, é como você aprende a andar de bicicleta, certo? Na verdade, é um conjunto de instruções, né? O aprendizado é outra coisa. Então, o algoritmo é o passo a passo para você fazer alguma coisa, tá? Certo? Ou seja, é um conjunto de passos para fazer isso, tá? Um algoritmo usa dados. Por exemplo,
numa receita de bolo, os dados são os ingredientes. Quantos ovos eu vou ter, quanto de fermento eu vou ter, quanto de farinha de trigo eu vou ter, quanto uma xícara de leite, esse tipo de coisa. Então, tudo isso aí são dados. Algoritmos, né, usam dados. E aí, o que é um modelo? O modelo é uma junção dos dados com o algoritmo com uma coisa que a gente chama de aprendizado. E o que é aprendizado? É basicamente eu ficar repetindo, né, o processo do algoritmo com os dados que eu tenho, errando e aprendendo. Então, o modelo é um processo de aprendizado em cima de um algoritmo que eu tenho e dos dados que eu tenho. É como você vai cozinhar. Você não cozinha primeira vez uma boa receita, né, normal. Se você pega uma receita como eu, estou aprendendo às vezes. Hoje já sei cozinhar algumas coisas, né? Você vai fazer talvez uma receita muito ruim, tá? E aprendendo aos poucos, né? É como uma arte marcial também, né? Você faz um kata e vai melhorando aquele kata até chegar à perfeição, tá? Então, a máquina, ela faz assim, eu tenho um algoritmo, eu tenho os dados, tá? E eu tenho um aprendizado. A ciência de dados, ela não é necessariamente só um processo, mas ela tem um processo. E o processo consiste em pegar dados do mundo real, né, para fazer uma pesquisa. Por isso que o nome ciência não está aí à toa, porque é uma pesquisa. E a gente chama esses dados de raw data, né, por isso que aí tem raw data is collected, porque os dados são coletados no mundo real e, por fim, os dados são processados. Ou seja, eu vou processar os dados, eu vou limpar os dados onde tem clean data, eu vou explorar esses dados, eu vou estudar esses dados, e aí eu vou usar esses dados em um algoritmo que vai gerar um modelo de aprendizado de máquina. Esse modelo pode ser um modelo estatístico, um modelo bioinspirado, como são redes neurais, que a gente vai ver mais na frente, não se preocupem agora. Esses modelos eles podem gerar um produto que é, por exemplo, o ChatGPT, um produto, ou um produto como a Alexa, que às vezes a gente usa em casa, falando com ela, ou pode gerar um relatório de qual produto você tem que vender no próximo mês na tua empresa para atingir uma maior margem de lucro. Um relatório dizendo qual é a ação que tem possibilidade de estar em alta no próximo dia, né? Então, e tudo isso chega ao fim, que é tomar decisões em cima dos relatórios que eu tenho ou usar um produto que eu vou gerar, tá? Então, isso é um processo de análise de dados. Existem vários processos. Um deles é o IOSA, onde eu vou tentar obter esses dados, eu vou trabalhar esses dados, eu vou explorar esses dados, eu vou criar um modelo e a partir do modelo eu vou interpretar esses dados, tá? Então existem vários, a gente vai ver o CRISP também depois, tá? E para cada passo desse eu tenho ferramentas diferentes, como o Python, como Pandas, como o Matplotlib, como o Scikit-learn, como o Bokeh, como o NumPy. São ferramentas que a gente vai ver ao longo desse curso, né? Nas várias aulas desse curso a gente vai ver ferramentas. Então, eu tenho que... Data Science, no fim, é uma pesquisa, né? Por isso o nome ciência não está à toa, e eu tenho que conduzir experimentos de pesquisa. Eu só consigo saber se algo é verdade de forma experimental. Eu tenho que, basicamente, provar que aquele achado que eu encontrei é real, por exemplo. Será que se eu botar cerveja e fralda junto no posto de gasolina vai vender mais cerveja porque o rapaz vai comprar fralda à noite, vai olhar a cerveja do lado e vai vender? Talvez, não sei, mas a gente precisa provar isso. Eu preciso transformar, filtrar, sumarizar esses dados e preparar esses dados para o modelo escolhido. E para relembrar quem não aprendeu o que é modelo eu tenho um algoritmo, que é um conjunto de passos, a receita de bolo, eu tenho meus dados, né, e eu tenho um aprendizado. Né? Eu tenho um aprendizado que usa um algoritmo em cima dos dados. É como aprender a fazer um bolo. Na primeira vez você vai fazer muito ruim, mesmo com o teu algoritmo, com a tua receita de bolo e com os dados, você vai fazer muito ruim e vai ficar repetindo até melhorar. E aí eu tenho o meu modelo, né? No caso, o nosso modelo, nosso processo de aprendizado humano, né? É basicamente isso. No fim, esses modelos vão gerar insights. E o que é insight? É a descoberta. Uma vacina para uma determinada doença, um produto que vai consumir menos, vai eliminar menos gases tóxicos no ambiente, uma ação governamental que vai melhorar a vida de uma população. Tudo isso aí é um insight. O insight é descoberta que vai gerar ações. E essas ações podem gerar e-mails, relatórios, apresentações, dashboards, ferramentas de BI ou até uma aplicação na nuvem. Tá?
certo? Tudo isso voltado para o usuário final. Tá? Então, modelos geram insights, que é a descoberta, que geram ações, tá? E aí o insight é a grande descoberta que eu tenho, que dependendo da área, por exemplo, na época da pandemia, eu fiz um modelo para detectar, né, problemas em raio-x de pulmão, tá? Por exemplo, tá certo? É um caso do insight, tá? E aí tem vários tipos de insight, né? Por exemplo, essa empresa, Arbis, ela correlacionou o Twitter, né? Na verdade, assim, estava passando o Grammy e ela viu que o Twitter é uma ferramenta útil, né? E que se você postasse no Twitter um determinado programa, a chance da pessoa ver aquele programa era real. E aí ela fez um estudo, viu que existia uma correlação, e não só uma correlação, mas causa e efeito. E ela criou campanhas no Twitter na hora do Grammy para vender os produtos dela, tá? E aí gerou vários resultados interessantes, né? Mais retweeters, mais favoritos, novos seguidores, né? Mais vendas online, né? Então tudo isso foi fruto, né? Justamente do produto da ciência de dados, do insight, né? Que a Arb, na época do Grammy, descobriu, né? Isso é só um exemplo de vários, tá? Por exemplo, estudos, eles são usados em todo lugar, desde de como se organiza o supermercado, ou porque a praça de alimentação do shopping é geralmente no último piso, para você andar todo o shopping e poder consumir alguma coisa. Então são todos estudos através dos dados, né, que eu tenho, tá? Isso guia como as coisas são organizadas, né? E como eu falei, no fim a gente tem aqui dois tipos de estudo, tá? A gente tem um estudo que a gente chama de operacional, tá? Que gera um produto, né, o ChatGPT, e um estudo que a gente chama investigativo, que vai investigar alguma coisa para chegar a uma conclusão, qual produto que vende mais. E aí vamos ver onde é uma coisa muito importante chamada correlação, mas também é uma coisa que gera muitos problemas, como a gente como posso dizer, é muito suscetível a falsa correlação. Mas vamos entender o que é correlação agora. Correlação é a força, né, entre duas, a força da relação entre dois dados, tá? Né? Por exemplo, existe uma correlação, né? Quanto mais as pessoas têm renda per capita, mais elas vivem, tá? Mais a expectativa de vida, a correlação. A gente chama de correlação positiva, ou seja, se um dado aumenta, o outro aumenta também. Essa correlação pode ser positiva ou pode ser moderadamente positiva, né? Ela realmente é muito positiva. Eu posso não ter correlação, um dado não influencia em nada no outro. Ou eu posso ter uma correlação negativa, né? Por exemplo, existe a correlação negativa em pacientes que quanto mais a quantidade que você fuma, né, expectativa de vida. Isso é a correlação negativa, né, que pode ser moderada ou não. E nem toda correlação é linear. Eu posso ter uma correlação exponencial, ou uma função de segundo grau, algo assim. Mas calma, a gente vai entrar na matemática com calma, né, sem assustar vocês. Tá? Então, no fim, a correlação é a medida estatística de quanto um dado está relacionado com outro, quanto a variável está relacionada com outra. Quanto a força de uma variável, se uma aumenta, a outra aumenta também, se elas estão ligadas. Tá? É basicamente isso. E em tempos de fake news, vale muito a pena olhar nesse site chamado Gapminder. O Gapminder é um site criado por várias instituições ao longo do mundo, como a BBC, CNN, a Bloomberg, a ABC News, El País, entre outros, que procura fornecer dados estatisticamente comprovados numa época de fake news. Tá? E aí a gente consegue, por exemplo, projetar correlações. Por exemplo, nesse gráfico aí, você está vendo aí no eixo X, tá? A renda, o salário, o income, e a expectativa de vida. E claramente, quanto mais a maior a renda, né, per capita, por pessoa, melhor a expectativa de vida, tá? Certo? É lógico que tem uma coisa chamada outlier, depois eu vou explicar isso, não se preocupe com isso até agora, mas também eu vou explicar para vocês por que a correlação é um problema e por que a gente geralmente cai em fake news por causa de correlação. Nós, seres humanos, geralmente, nós tendemos a detectar padrões, nós somos uma máquina de detecção de padrões. Mas o problema é que nem sempre os padrões que a gente detecta estão certos. Por exemplo, esse aí é o total de receita gerada por fliperamas, né,
que está correlacionado basicamente com o número de doutores em ciência da computação concedidos nos Estados Unidos, o número de doutorados de ciência da computação. Mas será que é o número de doutores nos Estados Unidos que estão gerando mais renda no fliperama? Tá. Correlação nem sempre é causa e efeito, mas eu vou mostrar mais alguns dados. Por exemplo, aí a gente tem o número de consumo per capita de margarina e a taxa de divórcio nos Estados Unidos. Tá, será porque eu estou consumindo menos margarina, o número de divórcios está caindo? Não sei. Então é perigoso ter margarina em casa? Provavelmente não, gente. Provavelmente é o que a gente chama de falsa correlação, e eu vou explicar o que é essa falsa correlação. E o que sempre nos leva a fake news, né? Se você pega é o que a gente chama de bias, né? Ou viés em português. Quando você chega a Páscoa e sai aquelas notícias que chocolate faz bem para a saúde, né? Todo tipo de chocolate. Sim, existem chocolates que fazem bem para a saúde, mas às vezes saem notícias naquela época muito suspeitas de alguns tipos de chocolate que a gente sabe que não faz bem para a saúde, né? Na época. E isso advém geralmente da falsa correlação. Por isso que é interessante ciência de dados, é por isso que é bom saber lidar com dados, porque os dados podem nos enganar, né? Certo? Vamos a outros exemplos, né? Vou gravar mais uma. Aí vocês estão vendo o número de espaçonaves, né, aeronaves, que foram mandadas para o espaço no mundo e o número de sociólogos premiados nos Estados Unidos. Será que os sociólogos foram diretamente responsáveis por mandar essas naves para o espaço? Apesar de eu acreditar da importância dos sociólogos, né, eu acredito que diretamente não. Pode até ser indiretamente, mas diretamente não. E aí você está vendo uma curva igual, com relação de 78%. Tá? Eu vou fornecer mais um aqui, que eu acho que eles vão ver se é verdade. Aí eu tenho o número de engenheiros civis terminando o doutorado e o consumo de queijo per capita, de queijo de mussarela per capita. Certo? E aí? Será que consumir mais queijo leva a engenheiros civis terminar o doutorado? Cara, será que você acha que isso é verdade? Digam aí nos comentários aí. Eu vou comer queijo amanhã para terminar meu doutorado? E aí, o que vocês acham? Botem no comentário aí o que vocês estão achando desses indicadores. Se tiverem mais alguns indicadores, coloquem no comentário também, que a gente vai trocando ideia, tá? Para você ver que nós somos enganados com correlação. Porque nós, seres humanos, buscamos padrões em tudo. Tudo. E às vezes o que a gente descobre de padrão é errado. Tá? Eu vou falar sobre isso na próxima aula também. E ciência de dados tem a ver com isso, tem a ver com tentar trazer a verdade dos dados. Certo? E a gente pode cometer muitos erros de viés, de bias, né? Como eu falo, se você vê aquela propaganda que consumo de chocolate generalizado faz bem para a saúde na época da Páscoa, geralmente é correlação. Ou café faz bem para a saúde e depois faz mal. Você já deve ter visto isso várias vezes na imprensa. Geralmente é correlação. Correlação é diferente de causa e efeito. Vou dar um exemplo. Tu tem um telefone, o telefone ele trava, e geralmente que ele trava, ele não manda mensagem. Será que o fato dele não mandar a mensagem é causado por ele travar? Isso é correlação. Nós seres humanos fazemos isso. Não estou mandando mensagem porque o telefone travou. Mas na verdade, o telefone não manda mensagem e ele trava porque a memória RAM tá pequena. Eu tenho um problema na memória RAM. Certo? Eu tenho um problema na memória RAM, ou a memória RAM tá pequena para o meu celular, e aí eu tenho as duas coisas, que aí eu tenho a correlação, mas as duas correlações são causadas por outro fator que é externo, que na verdade não é externo ao celular, né, mas é um fator externo ao que a gente está observando. Tá? Então isso a gente tem que ter muito cuidado no análise dos dados. Por exemplo, você está vendo aí queimaduras de sol e a quantidade de sorvete consumida. Existe a correlação entre as duas variáveis. Tá? Mas não é a queimadura de sol que leva você a comprar mais sorvete. Em geral, não. O que vocês acham? Você acha que com mais queimadura de sol as pessoas compram mais sorvetes? Talvez, né? Não sei. Tá? Provavelmente não. Mas a causa comum é que eu estou numa temperatura quente no verão, né? Com temperaturas mais elevadas, num ambiente mais seco. Tá? Então, não é a queimadura, né, de sol que causa que as pessoas o maior consumo de sorvete, tá? Isso que a gente chama de falsa correlação e tem uma causa superior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os padrões que a gente identifica.
mecanismo biológico muito bom em identificar padrões, mas grande parte dos padrões que a gente identifica é errado. Né? Dá uma olhada nessa figurinha do lado, botem nos comentários o que vocês acham, né? O que o bebê, qual foi o padrão que o bebê identificou aí e como é que ele replicou esse padrão? Tá correto ou não? E aí, o que vocês acham? Bota um comentário aí. Bom, e nessa figura eu vou mostrar de onde é que veio o mito das cegonhas que trazem as crianças, né? Que o número de crianças estava correlacionado com o número de cegonhas nos tetos das casas. Ou seja, o pessoal começou a observar e achou que as cegonhas que traziam as crianças, tá? Isso é um mito, tá bom? É um mito, tá na fábula popular, né? E na figura da direita eu acho que aí é correlação, mas também é causa e efeito. Então, existem correlações que têm causa e efeito, existem correlações que não têm causa e efeito. E aí depois, nas próximas aulas, a gente vai saber diferenciar uma correlação que tem causa e efeito da que não tem. Tá bom? Vamos pro próximo. Espero que vocês estejam gostando. E aí, vocês estão vendo o gráfico aí como eu posso dizer, da variação de crescimento econômico, né, do GDP, certo? E do lado no Y, vocês estão vendo aí, né, o índice de desenvolvimento humano, né, certo? IDH. E aí, tem correlação entre crescimento econômico e IDH, sim ou não? E aí, causa e efeito ou não? Vamos gerar uma polêmica aqui. Coloquem nos comentários o que vocês acham, depois a gente no próximo vídeo vai ver, né? Bom, tudo isso nos leva a que a ciência de dados usa uma coisa chamada pesquisa reprodutiva, ou seja, eu posso replicar a pesquisa. Ou seja, em ciência de dados a gente cria códigos em Python, documentos, ou código em R, outra linguagem, que consiga replicar e chegar a um efeito reproduzível. E isso nos dá uma certa confiança nos resultados. Tá? A gente vai usar ferramentas com o que a gente chama de notebook para isso. Eu vou explicar o que é o notebook. Essas ferramentas nos dão duas coisas. Uma, replicação, certo? Que os pesquisadores usam métodos e protocolos para confirmar a afirmação científica. Então, tem um método que eu segui e cheguei à conclusão. Tá? E reprodução. Eu consigo, com os dados, né, que são disponibilizados, chegar aos mesmos resultados. Ou seja, consigo usar o método, usar os dados, chegar ao mesmo resultado. Isso que a gente chama de ciência experimental. E aí eu vou mostrar uma práticazinha agora, usando uma práticazinha simples, tá, gente? A gente vai aumentar a complexidade ao longo do tempo. Nada para você estar se preocupando. E aí, depois dessa prática, eu vou estar terminando, né, a aula de hoje. A gente vai aumentar a quantidade de práticas ao longo das aulas, tá? Para todo mundo conseguir acompanhar, tá bom? Então não se preocupem, dê o like, se inscrevam no canal, né? E aí também eu vou botar no fim aqui do vídeo o nosso programa do Clube de Assinantes. Tá? Nosso Clube de Assinantes está começando, a gente vai estar disponibilizando material de concurso público, casos reais de Data Science, tá? E aí, à medida que vocês forem se inscrevendo, tem assinaturas bem baratas, né? De R$5, R$4,70, até assinaturas de R$20 e assinaturas mais caras. Dependendo do nível de assinatura, você vai ter um conteúdo diferente, tá bom? Mas eu vou continuar com conteúdo gratuito aqui também, tá bom? Mas para continuar com conteúdo gratuito é importante que vocês interajam, dê o like, comentem, porque o algoritmo do YouTube só vai compartilhar meus vídeos se vocês forem ativos, né, na comunidade. Compartilhem o vídeo. E é isso, tá? Tenham uma boa semana, se cuidem e até a próxima aula com mais prática, tá? Essa vai ter um pouquinho de prática, na próxima aula a gente vai ter mais prática. Valeu! Essa aqui é a ferramenta do Colab que a gente vai estar usando. Você vai colocar esse endereço colabresearch.br e aqui a gente vai criar um novo notebook. Notebook é basicamente uma ferramenta que a gente vai bastante usar durante o curso. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem simples, tá, gente? A gente vai trocar o nome desse notebook aqui, que está sentido para Alô Mundo, e a gente vai usar um comando chamado print. Então vou dar print e aí tem que botar entre aspas o texto que você quer, Alô Mundo, e você vai dar um play aqui, certo? O print, tudo que você pede para mostrar, ele mostra na linha abaixo, tá? Ou ele mostra na tela, é basicamente isso, é um comando. Você tem que usar esse parênteses para delimitar o texto que você quer mostrar e tem que usar essas aspas simples também.
O parênteses é porque a gente está falando de um método. Vou explicar o que é o método na próxima aula, para quem não sabe. A gente vai tentar agradar tanto o público que já sabe programar, como o que está aprendendo, para não ficar muito maçante para quem já sabe. A gente vai tentar tornar o aprendizado bem intuitivo, tá? Então, mas é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente já começa algumas práticas mais complexas, tá bom? Mandem suas dúvidas nos comentários. Não se esqueça de nos apoiar, de se inscrever no canal, dar like no vídeo. Ok? É isso.